programa de hoje vamos conversar com a jornalista e escritora Fernanda Soares. E conosco vai falar sobre o seu livro, que tem um tema atualíssimo, que é tudo o que você sempre quis saber sobre a urna eletrônica brasileira. Seja bem-vinda, jornalista Fernanda Soares, ao nosso Espaço Cidadão. Oi, Robson, obrigada pelo espaço, pelo convite. É muito importante falar sobre urna eletrônica no momento atual. Sem dúvida. E qual foi a grande motivação para escrever um livro nesse tema tão importante? Eu trabalho num sindicato que representa os servidores que trabalham nas carreiras de ciência e tecnologia. São servidores que atuam no INPE, no DCTA, no CEMADEM e na EB. E esse sindicato, ele tem um projeto de mostrar para a população que todo investimento que é realizado em pesquisa científica retorna em benefício para a sociedade. Então, a gente, dentro desse projeto, publica vários livros. E nós já publicamos um livro sobre o desenvolvimento do motor a álcool no DCTA, sobre a tecnologia de foguetes, sobre os satélites e suas aplicações, sobre os painéis solares e a aplicação deles em satélites e em outros lugares. E a urna eletrônica, como ela foi desenvolvida com a participação de servidores do INPE e do CTA, esse livro ele está no forninho desde 2012. E a gente aguardando, né, um tempo, quando eu tivesse tempo para poder escrever sobre o tema. E a partir de 2014 começou a ter um pouquinho de desconfiança das urnas, algumas pessoas contestarem as eleições, apesar de nunca ter tido nada contrário, né? Nunca nenhuma eleição com urna eletrônica foi fraudada, Lhe fazendo mas contraponto, eu não diria um pouquinho, não, eu diria um muitão, né? Passou a urna eletrônica é nos que últimos começou, tempos, né? Passou a ser muito, muito questionada, né? ela começou a ser questionada em 2014, e aí depois ela se intensificou. Quando chegou a pandemia, a gente começou a trabalhar em trabalho remoto. E na Hum. pandemia tinha muita fake news a respeito das urnas eletrônicas. Então a gente achou que era o momento certo de trazer esse livro, produzir o livro, para mostrar para as pessoas que não é bem assim, que foi um trabalho com a participação de muitos setores do governo, né? Foi convidado o Ministério da Aeronáutica, o Ministério da Marinha, o Ministério da Defesa, o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, muita gente foi envolvida na produção, na concepção da urna eletrônica, e a gente não queria deixar que as fake news atrapalhassem um processo que tem dado certo durante 25 anos. Então, durante a pandemia, eu me dediquei a pesquisar sobre a urna eletrônica, a entrevistar as pessoas e produzir o texto. Aí, no começo deste ano, o texto estava todo pronto, o livro foi para revisão, foi feita uma revisão técnica nele, eu pedi para uma pessoa que participou da concepção do livro para ler, do livro, não, desculpa, da urna eletrônica, para ler o livro e ver se estava tudo correto, principalmente a parte técnica. Aí nós fizemos a diagramação e conseguimos lançar o livro em São José dos Campos em julho deste ano. Aí, no comecinho de julho. No final de julho, nós lançamos o livro em Brasília, durante a reunião anual da SBPC. E Que é a aí, nessa Sociedade oportunidade, eu Brasileira para fui. o Progresso da Ciência, né? Isso. E aí, lá em Brasília, eu aproveitei para visitar o TSE. Fui recebida pelo presidente do TSE na época, que era o ministro Edson Fachin. E eu cedi ao TSE os direitos autorais do livro, caso o TSE tenha interesse em fazer uma segunda edição, porque o SINDCT, o sindicato que publicou o livro, não tem condições financeiras de produzir uma quantidade que dê para abastecer o país inteiro. Já o TSE teria, então, caso eles tenham interesse, os direitos autorais do livro agora são do TSE. Que maravilha, né? Parabéns, a jornalista Obrigada. Fernanda Soares. Eu acho que é um grande serviço que você acaba prestando à sociedade brasileira, né? Aos cidadãos e cidadãs brasileiras que ainda, né, alguns por má fé, né, mas outros por pura inocência e por acreditar na palavra de pessoas que representam instituições, infelizmente, dentre elas o próprio presidente da República, e acreditando nessas palavras, né, acabam pondo em dúvida algo que é exemplo para o mundo inteiro, que são as nossas urnas eletrônicas. Exatamente. A urna eletrônica brasileira, ela foi desenvolvida de acordo com as necessidades do nosso país.
Quando foi criada a comissão para analisar e desenvolver uma urna, um coletor eletrônico de votos, né, que era o primeiro nome, os pesquisadores que participaram, os nossos cientistas, eles foram pesquisar o que havia em outros países nesses termos, porque já existia urna eletrônica em outros países. Só que nenhuma delas servia para as nossas necessidades. A nossa urna, ela tem que ser no formato de votação numérica. Antes as pessoas escreviam o nome do candidato numa cédula. Isso não é inclusive para analfabetos e semi-analfabetos. A partir do momento que se tornou a votação numérica, você inclui os analfabetos para votarem. E eles podem verificar o voto deles através da foto do candidato. A nossa urna, ela tem bateria para funcionar sem energia elétrica. Tem muita localidade que não tem energia elétrica. Ou até mesmo instabilidade, às vezes falta energia, alguma chuva, algum problema, falta energia. Então a nossa urna eletrônica, ela funciona sem energia elétrica. Pode faltar energia o dia inteiro que a urna vai funcionar. E outra coisa é que ela não está conectada à internet, porque algumas pessoas ficam dizendo, mas a urna eletrônica pode ser invadida por um hacker que vai mudar os votos e os votos vão desaparecer, e daí vem a loucura, né, o absurdo de querer defender o voto impresso, né? Para que voto impresso, né? Então, são dois pontos aí que você citou a respeito da urna que são interessantes. O primeiro, que ela não tem não só a conexão com a internet, ela não tem nenhuma placa que permita qualquer tipo de conexão de rede, nem rede interna. Não tem como. Tanto é que quando ela vai ser preparada para a eleição, eles colocam o software na urna manualmente, urna a urna, tem que ser alimentada a urna. Então não tem comunicação nenhuma, não dá nem para você ligar uma urna na outra para colocar o software em todas elas. Não tem jeito, tem que ser alimentada uma a uma. Sobre a impressão, as primeiras urnas, elas foram concebidas com impressão. As primeiras urnas que fizeram, foram 70 mil urnas para as eleições de 96, elas tinham a impressão do voto. O eleitor não chegava a ver, porque ficava escondidinha atrás da urna, né? Ela imprimia o voto, depositava numa outra urna, que era para eles fazerem uma conferência posterior, para ver se o que a urna eletrônica estava dizendo era o mesmo que a urna, o voto em papel. Só que essa impressão do voto provou que atrapalhava as eleições. Todo local que imprimia, a impressora dava problema, porque a bobina pode sair do lugar, o papel pode inchar, a maquininha que corta o papelzinho para depositar a cédula, né, impressa, E pode dar naquela hora você problema. vai descobrir em quem a pessoa votou quando o voto é secreto, né? Então, a impressão, né, a impressora é um aparelho mecânico, ela está muito mais sujeita a dar problemas do que um aparelho eletrônico. Então, eles fizeram o teste em 96 e 98 e foi provado que a impressão não era algo para se utilizar. Trava, fica sem imprimir um voto ou outro, né? E o que é sugerido para a impressão de voto atualmente é que o voto seja contado através do papel. Se você não garante que vão ter todos os votos lá, porque a impressora pode dar problema, e a apuração sempre foi um dos grandes escândalos de fraude, tanto é que fazia, se tivesse recontagem 10 vezes, ia ter 10 resultados diferentes, né? Se você pega durante a apuração um papelzinho daquele, 2, põe no bolso, porque seu candidato está perdendo, Morreu o você voto. já invalida E era aquela das coisas sessão. mais comuns que existiam, né? Que era observar, as Sim, o pessoas pessoal rasgavam o voto, jogavam fora, tiravam o voto dali, e aí, né? A gente viu um preenchia voto episódio, em preenchi branco. voto em branco, a gente viu um episódio grotesco no Senado da República com o voto impresso. Eu não me recordo agora exatamente para o que era a votação, não sei se era para a cassação de algum senador, não lembro bem o que era, mas o presidente da Câmara, quando viu um voto, porque alguém votou duas vezes, né? Algum senador votou duas vezes, não me lembro qual era o episódio agora, né? E aí, quando fizeram a contagem dos votos no Senado, tinha um voto a mais. Quando foram ver, o presidente da casa, se não me engano, hoje falecido, mas isso foi um fato recente, era um senador da Paraíba, pegou, olhou o voto, a expressão e rasgou na hora. E aí? É, Então, assim, dá margem a tanto tipo de coisa, né, que a gente observou que essa página obscura, né, terrível, precisa ser virada no nosso Brasil, né?
É que as pessoas, assim, algumas são novas, já nasceram, já voltaram a primeira vez, já com o sistema da urna eletrônica, né? Há um pessoal mais antigo que conhece bem as fraudes que existiam na votação com cédula de papel. Tinha urna que chegava no local de votação já cheia de voto. Tinha gente que relata que precisava seguir a urna, né, quando saía do colégio eleitoral, e que às vezes o carro que estava carregando as urnas parava em algum lugar e de repente as urnas eram trocadas, as urnas eram roubadas, precisava ter policial vigiando urna. O processo de apuração demorava, né, eram dias até, dependendo de algum lugar. E tem região que é tranquilo, mas tem região que é quase uma guerra a eleição, né? Tem muita gente que compra voto, tinha o chamado voto formiguinha. Eu levava umas 20 pessoas no ônibus, por exemplo, e falava para o primeiro, olha, coloca esse papelzinho aqui lá na urna, né? Finge que coloca esse papel e traz a cédula para mim. Aí a pessoa saía de lá e eu preenchia a cédula real, dava para o próximo da fila, você deposita essa cédula lá, que já preenchi, e me traz a cédula vazia. Então eu preenchi, esse era o chamado voto formiguinha, que era uma coisa muito comum, né, para compra de votos, para garantir que a pessoa fosse eleita. No Já a coronelismo urna brasileiro, né? eletrônica, a urna eletrônica você não tem como fazer isso, não tem como controlar em quem o seu eleitor vai votar para você comprar o voto dele. Exatamente. E eu gostaria que a gente pudesse fazer um ping-pong, né, sobre quais seriam as principais perguntas com as respostas, né, que as pessoas se fazem quando pensam na urna eletrônica, né? Para quem ainda tem dúvidas, para quem ainda questiona, me parece que alguns dizem assim: ah, mas a urna eletrônica não pode ser auditada, o voto não pode ser posteriormente contado. É verdade ou é mentira? Mentira, a urna é auditada antes, durante e depois das eleições. Se tem tempo, eu posso explicar todos os processos de Pode auditoria. explicar, né? Então, antes das eleições, o código-fonte do software que é utilizado, né, o programa que é utilizado na urna eletrônica, primeiro que a urna só funciona se for um software original do TSE. Então, se alguém tentar manipular o software, mudar o software e instalar numa urna eletrônica, a urna não funciona. Ela só funciona, ela foi programada para só funcionar com software. E esse código-fonte, ele fica aberto à disposição dos partidos políticos, do Ministério Público, da Polícia Federal, das Forças Armadas, por um ano. Então, durante um ano, as pessoas podem pegar o código, analisar. Depois que é feita essa análise, o TSE faz a cerimônia pública de fechamento do código. E todas essas entidades podem assinar digitalmente o software da urna, e isso é gerado um arquivinho, né, da assinatura que eles chamaram de hashes. Então, isso pode ser comparado depois na urna eletrônica, se era o mesmo software que foi assinado no dia da cerimônia pública. Então, é um mecanismo. Qualquer eleitor pode fazer uma verificação, que é quando a urna é ligada, ela emite um boletim chamado zerésima. Ela mostra o que está registrado na urna eletrônica. E ela mostra que não tem voto nenhum, por isso é chamado zerésimo, que é de 0 votos. No final da Quando o eleição, mesário e o presidente de mesa vão abrir a sessão eleitoral, né, para receber as pessoas para votar, eles imprimem, digamos assim, um extrato com zero para mostrar que não tem nada ali, que antigamente até naquelas urnas de saco, né, botava o voto era impresso, botava dentro de um saco, aí, às vezes naquela sacola já tinha papel, né? Então na urna eletrônica já. você imprime um extrato para mostrar que não tem nada, no final você imprime outro extrato mostrando a votação que aconteceu ali, né? Que é o boletim de urna, que eles chamam, que aí Boletim vem de ali urna. quantos votos cada candidato teve. E nesse ano tem uma novidade, que esses boletins de urna vêm com QR Code. Então você não precisa nem anotar mais, você só aponta a câmera do celular, já vai estar com todo o resultado daquela sessão eleitoral na mão, né, de forma prática. E no dia da eleição, uns dias antes da eleição, o TSE faz um sorteio de urnas. E no dia da eleição, essas urnas são retiradas do local de votação, são levadas ao TRE, e lá elas passam por uma votação simulada, pública, filmada. Então, nessa votação, que é a chamada de auditoria paralela, eles anotam, eu falo assim, olha, eu vou votar no Robson. Mostro um papelzinho que eu escrevi Robson. Vou até a urna eletrônica, tem uma câmera em cima da urna, me mostra votando em você.
Aí eu vou no computador e registro que o meu voto foi para o Robson. Isso é transmitido pela internet. 5 horas da tarde encerra a votação, como encerra a votação em qualquer zona eleitoral. Aí eles fazem a apuração e verificam o papel, a urna eletrônica e o que foi registrado no computador. E nunca teve erro. Tá? Nunca foi resultado diferente entre o que foi anotado no papel, o que foi no computador e o que foi na urna eletrônica. E essas urnas, elas são sorteadas em todo o Brasil e a partir desse ano, os partidos podem indicar um local também. Vamos supor que eu desconfie que aqui na minha cidade pode ter urna alterada no colégio onde eu voto. Então, eu sou do partido político, eu falo assim, olha, lá em São José dos Campos eu estou desconfiado que vai ter algum problema, então eu quero que vocês peguem uma urna do colégio tal de São José dos Campos. Um partido indicou. Aí uma urna daquele local vai ser levada para o TRE para fazer essa auditoria paralela. E também os testes públicos de segurança. Você pode se inscrever para tentar atacar a urna eletrônica. E o TSE, ele já libera algumas barreiras Ou da seja, o urna. TSE, Tribunal Superior Eleitoral, faz até concurso de hacker para ver quem consegue atacar a urna e mostra, né, que isso não procede, né? Sim, ela tem A em urna e torno a de própria 10. apuração, né? Sim, são 30 barreiras de segurança, né, de software, né, etapas que a pessoa tem que ultrapassar para tentar mudar alguma coisa na urna. Então, o TSE já libera algumas, já mostra, já explica todo o funcionamento da urna, já dá todos os. E deixa a urna à disposição para as pessoas atacarem. Se por um acaso alguém consegue ultrapassar alguma dessas barreiras de segurança, esse problema que foi encontrado, ele passa para os técnicos do TSE, os técnicos resolvem e convidam novamente aquela pessoa que conseguiu ultrapassar uma das barreiras de segurança para fazer um novo plano de ataque à urna e ver se aquele problema foi consertado. Então, as pessoas podem colaborar também com o TSE dessa forma, tentando invadir a urna. E depois das eleições, a verificação do código-fonte. Você pode ver se o código-fonte que foi instalado na urna eletrônica é o mesmo que participou da cerimônia pública, que tem as assinaturas dos partidos políticos, do Ministério Público, da polícia, que é feito com a imprensa, na frente da imprensa, a imprensa é convidada. Perfeito. E também algumas pessoas falam, mas como foi infelizmente propagado pelo próprio presidente da República, mas se pode na urna eletrônica invadir uma salinha secreta onde tudo é computado e lá se pode alterar todos os votos, se a pessoa considera que a urna não pode ser invadida, mas um hacker poderia invadir essa sala secreta e mudar os votos do país todinho ali dentro dessa salinha secreta, né? Que ali teria internet, ali teria outras coisas, é a apuração do voto, e ali daria para mexer. O que é que a gente pode Uhum. trazer de verdade, de luz, né, a esse absurdo? Bom, primeiro que não tem sala secreta no TSE, né? Essa sala que eles falam que é a sala secreta para apurar os votos é a sala de totalização. E ficam várias pessoas dentro da sala no dia, é um espaço grande, tem fotos desse local na internet, né? No site do TSE você encontra fotos. Este ano, inclusive, o TSE convidou youtubers, blogueiros para irem lá e conhecer a sala de totalização. É totalização, não apuração. Por quê? Porque a apuração é feita pela própria urna eletrônica. Quando Hum, encerra a votação, quem conta os votos é a urna eletrônica. Ela emite o boletim de urna. muito Tanto é que importante isso que você falou, essa diferença, né? Quem faz a apuração é é a a urna. urna eletrônica. Cada uma individualmente, quando emite o extrato, ela já apurou os votos. E Ah, essa sala do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ela faz a totalização desses votos que foram apurados por cada urna brasileira. Muito importante essa diferença que você está colocando. tanto é que os partidos políticos, eles têm fiscais no dia da eleição, né, para verificar a zerésima e verificar o boletim de urna, ver se não tem candidato fazendo campanha dentro das escolas. E os partidos utilizam a informação do boletim de urna para fazer uma apuração paralela. Então, é muito comum, antes do TSE dar o resultado, divulgar o resultado das eleições, os partidos políticos já estão comemorando, né, o resultado, quem ganhou, porque eles conseguem pegar os resultados nas escolas através dos fiscais
levam para a sede dos partidos e fazem uma apuração. Então, se tivesse alguém invadido a sala do TSE e alterado os votos, o O resultado resultado, ia dar diferente, né? os partidos políticos seriam os primeiros a falar: olha, tá errado, a gente tem aqui os boletins de urna das escolas, tá dando aqui que o meu candidato teve, sei lá, 200 mil votos e você está dizendo aí que teve 30 mil. Então, os partidos políticos seriam os primeiros a denunciar. E não é, os partidos políticos confiam plenamente na urna e utilizam o resultado da urna eletrônica e comemoram antes do TSE divulgar o resultado, porque o TSE espera chegar o resultado, fazer a totalização para depois divulgar, né? Os partidos Exato. já comemoram antes. E houve um outro episódio nas eleições passadas, né, que deu margem a muita especulação, que foi o fato de que antes as totalizações dos votos, né, aprendi agora a linguagem correta, como você falou, né, antes essas totalizações dos votos eram feitas nos TRS, nos Tribunais Regionais Eleitorais. Aí cada estado já tinha, dava o seu resultado. Hoje se concentrou todo esse fluxo de informação no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Na eleição passada deu Uhum. algumas diferenças de horários, de resultados, de apuração, e aí, justamente para quem gostava de atacar, né, a eficiência das urnas eletrônicas, isso serviu de combustível, né? É, mas esse ano, até o Acre era o que dava problema por causa do fuso horário, né? São 2 horas a mais. Isso. Esse ano as eleições no Acre vão ser dentro do horário de Brasília, para Hum. evitar problemas assim também. Então, concentrar os votos, a totalização dos votos no TSE foi só para evitar problemas de estados colocando. Era até legal, eu Porque às conto vezes no pode-se livro. provocar o voto útil. Ah, fulano está ganhando, vou mais votar nesse outro que vai votar, não vou votar nesse que vai ganhar. E alguns candidatos se É, aproveitam disso porque, enquanto em alguns lugares algumas pessoas ainda estão votando, em outros lugares as pessoas já terminaram de votar, né? Tanto sim, dentro pode de um próprio influenciar o estado ou outro. cidade, como também no país inteiro. Aí o povo começa a divulgar. Ora, a gente sabe que na hora que imprime o extrato, tem gente que às vezes pega uma foto daquilo, tem gente na fila ainda votando com o celular, né? Na fila aguardando para votar com o celular e ver, eita, fulano aqui está dizendo que ganhou, que vai ganhar, né? Aí vou votar em ciclano porque eu quero que fulano ganhe ou perca, né? Então esse tipo de coisa acaba Uhum. prejudicando, né? Influenciando por alguém achar que alguém ganhou ou perdeu por causa de um resultado, né? E às vezes acaba até mudando o voto da pessoa, né? A única coisa que eu acho ruim de ter mudado a totalização de votos dos TRS para o TSE é que acabou com uma brincadeira muito saudável que tinha nos TRS, que eles competiam para ver quem terminava a Quem terminava totalização primeiro. primeiro, que eu conto até um episódio bacaninha no livro, que teve um estado que fez de tudo para ser o primeiro a acabar, tentou, informatizou o estado inteiro, colocou um monte de gente disponível para ser o primeiro, e um outro estado que estava tranquilo, sem se preocupar em acabar primeiro, foi o primeiro que acabou. Então, eles tinham uma brincadeira que era saudável, né, até, Uhum. de ver quem que era o primeiro a terminar a totalização de votos, 100% dos votos apurados. Mas a única coisa que mudou foi isso. Acabou só, em vez de fazer no TRE, fazer pelo TSE, não interfere em nada o resultado. Tanto é que o TSE, os TREs, os cartórios eleitorais, eles têm internet própria, não é a mesma internet que a gente usa, é uma que foi desenvolvida para a Justiça Eleitoral, quando eles começaram a informatização dos votos, né? Antigamente, cada estado era responsável pelo seu eleitor. Então, cada estado tinha uma cédula diferente, um título de eleitor diferente, não tinha um cadastro único. Tinha gente que mudava de estado e aí a pessoa podia votar em 3, 4 estados, então tinha muito voto duplicado. Aí uma das primeiras ações do TSE foi unificar o título de eleitor, que hoje a gente conhece que é igual para todo mundo, que isso não existia. E Então, hoje no você pode processo de votar até fora do seu estado, né? Mas só vota uma vez, não frauda votando mais de uma, né? sim, você pode comunicar que você vai estar viajando, você não vai mudar, mas estará viajando naquele período da eleição. Então, você comunica, olha, estarei viajando, estarei em tal cidade, você pode fazer o voto em trânsito, que aí é liberado você votar em outro lugar. Deficientes, eles precisam comunicar ao cartório eleitoral que eles são deficientes, qual é a deficiência que eles têm, para que eles possam votar numa sessão específica de acordo com a deficiência deles, que a urna eletrônica
ela é adaptada para cegos votarem, pode Maravilha. conectar um fone de ouvido para ele conferir o voto, mas isso tudo tem que ser informado ao cartório eleitoral para que ele possa ser orientado a votar no local correto. Maravilha. Bom, e caminhando para perto de finalizar a nossa entrevista com a jornalista e escritora Fernanda Soares, né, que publicou esse livro, Tudo que você sempre quis saber sobre a urna eletrônica brasileira, eu gostaria que você mesma pudesse fazer um ping-pong, né, assim, com, porventura, algumas perguntas ou questões que você considera muito importante, que a gente ainda não tenha falado aqui, mas que as pessoas precisam saber, né? Que são algumas dúvidas que a gente ainda precisa tirar. Aí você mesmo pode falar, as pessoas têm dúvidas disso e a resposta é essa, as pessoas têm dúvidas disso e a resposta é essa. Esse ping-pong final que a gente pode trazer Bom, para a turma compreender e tirar quaisquer outras dúvidas que ainda possam existir sobre urna eletrônica brasileira. eu acho que os boatos que circularam são os melhores para serem indicados, né? Que a urna já foi hackeada num evento nos Estados Unidos. Mentira, a urna nunca foi hackeada. Só o Brasil utiliza urnas eletrônicas. 46 países utilizam urna eletrônica. Que nenhum outro país, se a urna do Brasil é tão boa porque nunca ninguém usou, já usou. Só que a nossa urna foi feita para nós. Então nós já emprestamos a urna para um outro país, ele utilizou, testou, e a partir do uso da nossa urna na eleição, eles desenvolveram uma urna própria de Própria. acordo com as necessidades deles. Ah, que no dia da eleição vai ocorrer um grande apagão e ninguém vai poder votar. As urnas eletrônicas elas são preparadas para funcionar sem energia elétrica por um período maior do que o necessário, do que o Tem período da bateria, eleição. né? Então, a sala secreta que não existe, que os votos podem ser corrompidos durante a transmissão, porque depois de ficar ciente de que a urna não pode ser invadida, as pessoas começaram a falar assim, não, mas durante a transmissão de votos pela internet pode ocorrer alguma coisa. Se algum arquivo for corrompido, o TSE não lê o arquivo, né? Não funciona, ele não vai. A urna só funciona com o arquivo do TSE, a apuração é só do TSE. E você tem o boletim de urna para comparar com o resultado do TSE. Então não tem essa corrupção de dados durante a transmissão. Invadir o site do TSE no dia da eleição não serve para nada, porque o TSE só faz a soma dos votos. A urna eletrônica que faz. Se você não consegue invadir a urna, você não vai conseguir mudar o resultado da eleição. Mais algum? No livro, que está disponível para download gratuito na internet, Ah, no que site do notícia boa, né? CNCT, Maravilha. qualquer pessoa pode baixar. No livro ele mostra, tem um link que agora eu não sei de qual, que nem é um link do Brasil, que mostra quais são os países que utilizam urna eletrônica. Os 46 países que já utilizam, os países que estão testando e pensando em implementar algum tipo de sistema informatizado de voto. A gente tinha muita corrupção no nosso país, em termos, muita fraude eleitoral, desde que se iniciou a nossa eleição. A gente tem um histórico grande de fraude. Muitos países não têm, então eles não precisam de um sistema assim igual ao nosso. Eles podem desenvolver um mais simples. O Japão, que não tem um histórico de fraude eleitoral, está desenvolvendo um sistema eletrônico para facilitar a vida. Porque a nossa urna, ela veio para eliminar a fraude eleitoral, que era uma vontade do ministro Carlos Veloso, que é considerado o pai da urna eletrônica. Foi ele que pediu para que fosse desenvolvida a urna eletrônica. E a premissa principal dessa urna é eliminar a fraude no processo eleitoral. Não era diminuir, não era nenhuma outra questão. Todas as outras benefícios que vieram foram em decorrência do aparelho maravilhoso que eles criaram. Então, incluiu o analfabeto, incluiu a pessoa com deficiência visual e tornou a apuração de votos muito mais rápida. E apesar da urna eletrônica ser um objeto que é mais caro do que a votação em papel, ela economiza na apuração, em pessoal da apuração, em polícia tendo que vigiar a urna, em locais que eram fechados para que as apurações acontecessem, alimentação para tudo isso, que são mais de 2 milhões de pessoas trabalhando no dia da eleição, hoje, sem contar a apuração daquela época. Então teria que ser, acho que pelo menos o dobro de gente
para que o pessoal que trabalhou durante a votação não seja o mesmo que vai contar voto cansado, né? Então, Sem a dúvida. urna trouxe muitos benefícios em decorrência do projeto que eles fizeram. Maravilha. Agradeço a participação da jornalista e escritora Fernanda Soares no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vinda e muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Robson. Adorei conversar com você hoje. Igualmente.